Olá, tudo bem? Dando prosseguimento à série sobre os espíritos da codificação, vamos falar de Lamennais, o Félicité Robert de Lamennais. Ele nasceu em Saint-Malo, no interior da França, no distante ano de 1782, e morreu em Paris em 1854, por coincidência, no mesmo ano em que Kardec tomou conhecimento dos fenômenos atribuídos a espíritos, como era principalmente o caso das mesas girantes. Lamennais desde cedo se envolveu com assuntos políticos e religiosos e publicou, junto com seu irmão Jean, o ensaio Reflexão do Estado da Igreja, isso em 1808, pregando a liberdade religiosa e pregando a separação entre a Igreja e o Estado. Nos anos seguintes houve um forte conflito entre o imperador Napoleão Bonaparte e o Papa. Lamennais toma o partido do Papa e isso acabou provocando um choque com Napoleão e ele então foge para a Inglaterra em 1815. Voltou no ano seguinte sendo ordenado padre. Peço desculpas a vocês pelo barulho, são os espíritos batedores, não posso fazer nada. Lamennais, talvez por um excesso de independência de pensamento, conseguiu, com o tempo, desagradar a todos. Ele era adepto do ultramontanismo, um movimento que defendia todo o poder de decisão ao Papa. Temos que lembrar que na época de Napoleão, a Igreja, na França, era muito próxima do Estado. Mas apesar de defender todo o poder da Igreja ao Papa, as suas publicações conseguiram desagradar ao próprio Papa. Mas para o final da vida, tendo se tornado socialista, ele conseguia entrar em conflito até com os socialistas. Socialistas achavam ele liberal demais, né? Porque ele era contrário à revolução, ele era contrário ao monopólio do Estado e também era contrário à economia planejada. Mas ele entrava em conflito também com os liberais. Socialistas acusavam ele de ser muito liberal. Mas ele também entrava em conflito com os liberais, que rechaçavam ele por ser socialista. Para a Igreja, ele era um herege. Para os materialistas, ele parecia um fanático. De qualquer forma, ele é tido hoje como um dos pais do socialismo. Mas agora vamos ao que interessa. Lamennais, como intelectual respeitado que era, ele era membro do Instituto Histórico de Paris, que também tinha como membro Allan Kardec. Vivendo em Paris e frequentando a mesma sociedade, certamente os dois se conheceram e muito possivelmente partilhavam de alguns ideais. Eu tenho dito nos vídeos desse canal que as mensagens dos supostos espíritos não trazem absolutamente nada de novo, apenas repetem conhecimentos já consagrados ou repetem especulações, principalmente na área da ciência, que já são tratadas, né, pelos cientistas encarnados. Então não precisaria dos desencarnados, não é verdade? A primeira questão do Livro dos Espíritos diz que Deus é a inteligência suprema. Essa mesma definição nós a encontramos na obra de Lamennais, Équisse d'une philosophie de Dieu et l'univers, ou traduzindo, Esboço de uma filosofia de Deus e do universo. Lamennais diz assim: Deus é, portanto, o poder infinito, a inteligência infinita, o amor infinito. Sabendo que Kardec e Lamennais eram colegas e possivelmente amigos, por que não? Não é de se estranhar que Kardec tenha se baseado na sua definição de Deus para abrir o Livro dos Espíritos. Quanto à outra definição de Deus presente no Livro dos Espíritos, né, de causa primária de todas as coisas, essa definição já era dita por Fénelon, né? Um outro intelectual que Kardec também admirava muito, a ponto de traduzir parte da sua obra
e que também virou o espírito da codificação. Nós vamos tratar de Fenelon em outro vídeo. É preciso deixar claro que Lamennais era bastante famoso, né? Ele era um escritor prolífico, escrevia muito e sempre muito polêmico. Como falei, ele acabava desagradando a todos. Ele teve suas opiniões sobre a igreja desautorizadas pelo próprio Papa. E isso o levou a deixar a igreja. Como ele não quis se reconciliar com a igreja, acabou sendo enterrado como indigente, né? Sendo o seu enterro apressado por ordem expressa do próprio Napoleão III, para evitar a comoção popular, né? Evitar alguma bagunça ali. Como nós vimos, ele morreu no ano em que Kardec conheceu os fenômenos espíritas. E assim que Kardec começou a trabalhar com as comunicações espíritas, ele foi um dos primeiros espíritos a se comunicar. Ele é responsável por uma resposta na questão 1009 do Livro dos Espíritos, onde ele prega contra a ideia dos castigos eternos. Ele tem uma modesta participação no Livro dos Médiuns, tratando sobre o perispírito, e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 15, ele defende a ideia de que uma pessoa boa deve arriscar a vida, se for necessário, para salvar uma pessoa má. Ideia dele, né? Olha, por mim. A ideia proposta é que um criminoso está em perigo de morte e para salvá-lo teríamos que arriscar a própria vida. Ele não hesita e diz que sim, devemos nos arriscar e salvá-lo. Eu gostaria de saber o que você faria num caso desses. Você pode comentar aqui embaixo. Mas a grande participação do suposto espírito Lamennais é nas edições da Revista Espírita, principalmente no ano de 1862. Eu vou trazer duas dessas participações para analisarmos o grau de superioridade desse espírito. Aliás, Kardec deixa claro que não o considera um espírito superior. Na Revista Espírita de maio de 1862, Kardec comenta sobre uma notícia de jornal da época. Uma mulher viúva, pobre, com 3 filhos, não tem nada para dar aos filhos para comer e pede um pão fiado para o padeiro. O padeiro não vende fiado. Fiado é invenção do diabo e aqui não é inferno. Então ela pede meio pão. E o padeiro diz não. Fiado só para maiores de 90 anos acompanhados pelos pais. Ela pede ali uma mixariazinha de pão e o padeiro é irredutível. Quem vende fiado perde a mercadoria e também o freguês. Então ela espera o padeiro se distrair e rouba o pão. A polícia, acionada, vai até a casa dela. Ela diz que vai trocar de roupa e não volta mais. A polícia entra no quarto e a encontra morta. Havia se matado com a mesma faca com que acabara de cortar o pão para dar aos filhos. Brabo, né? Deixa eu me queixar um pouquinho aqui. Eu passei muita fome na infância. Muita fome na infância. Sei bem como é que é esse negócio aí, né? Não, fiado, invenção do diabo aqui no inferno. Enfim. O espírito da mulher é evocado e ela diz que está bem, que Deus a perdoou, que os espíritos da sociedade espírita são bons e a confortam e que ela agiu assim para que os filhos dela fossem adotados pela caridade pública, o que de fato aconteceu. O espírito Lamennais, instado a se pronunciar sobre o caso, começa dizendo que a mulher é uma vítima do mundo, uma vítima das leis e da sociedade. Ele diz que Deus julga as almas, mas também julga as circunstâncias, que ela não morreu por crime, mas por pudor, por vergonha, que ela é abençoada por Deus porque é infeliz, olha só, ela é abençoada por Deus porque é infeliz, e que o padeiro é amaldiçoado porque recusou o pão. Eu vou deixar que você mesmo analise e dê a sua opinião.
Na Revista Espírita do mês de julho de 1862, o Espírito Laminé fala a respeito da guerra e nos brinda com esta pérola de sabedoria espiritual. O que é a guerra? Para começar, respondemos que a guerra é permitida por Deus, pois que existe, existiu e existirá sempre. Pelo amor de Deus, tia. Eu ia dizer outra coisa, começa com pena. Ele faz a defesa dos conquistadores, ou invasores, né, dependendo do ponto de vista, dos conquistadores César, Clovis e Carlos Magno como instrumentos de Deus para levar o cristianismo para os povos bárbaros. Ele chama a religião dos povos chamados bárbaros de culto odioso e conclui assim: mas qual a conclusão? A ideia, universalizando-se, propagando-se cada vez mais, não se detendo nem nos desmembramentos das famílias, nem no desânimo dos povos, e tendo como objetivo, por toda parte, a implantação da cruz do Cristo em todos os pontos da terra, não constitui um imenso fato espiritualista? É preciso, pois, considerar esses três homens como grandes propagadores que, por ambição ou por crença, avançaram a luz no Ocidente, enquanto o Oriente sucumbia na preguiça embriagadora e na inatividade. Ora, a Terra não é um mundo onde o progresso se faça rapidamente e por meio da persuasão e da mansuetude. Não vos admireis, pois que muitas vezes seja preciso tomar da espada em vez da cruz. Mas Galvério, senhor. A religião dos povos bárbaros é um culto odioso. E o Oriente, como é que ele diz? Sucumbia na preguiça embriagadora e na inatividade. Mas é um ignorante, pretensioso. O suposto espírito que recebeu, o suposto médium que recebeu essa mensagem do suposto espírito Laminé é Alfred Didier, filho do também médium de Kardec, Jean-Pierre Didier, que era o editor dos livros de Kardec. Como eu venho chamando a atenção sempre, tudo entre amigos íntimos. E agora vamos falar mais sério um pouquinho. É muita chinelagem. Kardec foi colega e talvez amigo pessoal de Laminé. Kardec é amigo, confrade espírita e cliente de Didier Pai, era o editor de Kardec, era ele que editava os livros de Kardec. O médium oficial de Laminé, conforme nós vemos ao longo das edições da Revista Espírita, é o Didier Pai, mas na ausência do pai, o filho é o substituto. E é para acreditar que estamos tratando de legítimas comunicações de espíritos. Antes de gravar esse vídeo, eu reli todas as mensagens atribuídas ao espírito Laminé. Todas banais. Todas elas capazes de ser escritas por um bom aluno, um aluno razoável e esforçado do ensino médio, um guri de 13 anos. Na resposta anterior, o padeiro é amaldiçoado porque negou um pão. No trocadilho infame, podemos taxar o padeiro de pão duro, né? Padeiro, negou o pão, pão duro. Né? Mas amaldiçoar? Por acaso sabemos as circunstâncias do fato? Mas ainda assim a opinião dele é discutível, né? Agora dizer que a guerra sempre vai existir porque Deus quer e que os conquistadores são instrumentos de Deus por enfiarem o cristianismo goela abaixo dos outros povos. Mas faça-me o favor, Laminé. Se fosse realmente o espírito de Laminé, seria um espíritozinho muito meia boca, que não tem nada a acrescentar para o aprendizado espiritual de ninguém. Olha, um pastorzinho assim de boa vontade numa igrejinha nessas ali, melhor que o Laminé. Mas é evidente que não se trata de espírito nenhum. Que espírito, rapaz? Laminé era famoso na época, tinha morrido há apenas 8 anos, foi colega de Kardec, e a reunião deles é um encontro entre amigos. Você já observou como eram feitas as reuniões deles?
Eles pegavam o jornal do dia, né? Aqui no sul, aqui em Porto Alegre, seria o Diário Gaúcho, um jornal que se espremer sai sangue. Liam o jornal, né? Tinha ali alguma notícia mais escabrosa, nossa, e aí evocavam o espírito. Barbaridade! Como é que Kardec pôde deixar se envolver dessa forma? Eu sei que eu também já acreditei nessas coisas, mas eu não era um homem maduro, acadêmico, né, que tinha publicado mais de 20 livros quando me tornei espírita. Eu era um guri de 21 anos. Além disso, eu não tinha ideia, até alguns anos atrás, de que tanto os médiuns de Kardec como boa parte dos espíritos eram amigos, eram conhecidos, eram pessoas famosas na época e no lugar, no local. O que eu imaginava, o que eu sempre pensava, acreditava, porque é isso que é propagado, né? Que tinha o controle universal do ensino dos espíritos, aquela coisa toda. Não tinha nada, bosta nenhuma. Bosta nenhuma. Imagina se daqui a uns anos, um médium de esquerda recebe uma mensagem assim: companheiros e companheiras, encarnados e encarnadas, nunca antes na história desse país nós precisamos de menos guerra e mais paz, menos conversa e mais comida na mesa do trabalhador. Alguém vai acreditar que é espírito? Ah, mas a voz parece a do Lula. As palavras são bem assim o linguajar que o Lula usava, né? E a mensagem, nós temos que ver que é uma mensagem de alto teor moral. Então só pode ser o Lula. Sinceramente. A luta continua, companheiros. Se você ainda não sabe, este canal está com seus dias contados. Ele surgiu com um propósito bem definido e eu procurei tratar desse propósito num vídeo publicado lá no começo chamado O Caminho de Volta. Como esse caminho já foi percorrido, né? Tudo que eu questionasse, que eu continuasse questionando, agora seria apenas entretenimento, seria apenas mais do mesmo. E para mim não é mais entretenimento, para mim já encheu o saco. Hein? Esse assunto para mim está esgotado, é página virada na minha vida. Então eu estou até ansioso para voltar a tratar de outros temas, de temas que realmente me agradam, né? Isso não será do agrado de todos. Então aqueles que me acompanham apenas pelas críticas, como é o caso desse vídeo aqui, né? Me exaltei um pouquinho, tem gente que vai gostar. Esses provavelmente não terão mais motivo para me acompanhar, lamento por eles, né? Eu ainda vou publicar alguns vídeos que já estavam planejados, né? E pretendo retornar ao canal antigo. Vou tirar do ar os vídeos que tem lá, aqueles vídeos todos de conteúdo espírita, e vou começar do zero. Vamos tratar então daquilo que sobrou de bom, né? Nessa minha trajetória, nesse meu aprendizado, naquilo que nós chamamos de espiritualidade, depois de me desfazer de todas as crenças que eu considero inúteis e prejudiciais. Então, se for do seu agrado, se quiser continuar me acompanhando, será muito bem-vindo e fique atento, né? Porque não sei exatamente quando será isso, mas será breve. Muita força e paz para você.